Parece inofensivo, parece apenas decoração, mas esses objetos carregam séculos de significado espiritual e podem estar afetando sua vida. Conexão com elementos ocultos da Bíblia, arqueologia e registros espirituais antigos. Existe algo dentro da sua própria casa que talvez você nunca tenha percebido. Algo silencioso, discreto, camuflado entre objetos comuns, decoração, lembranças, memórias. Mas o que parece inofensivo, o que parece apenas um enfeite, pode, na verdade, estar funcionando como uma porta espiritual aberta, permitindo a entrada de forças que você jamais imaginou. E não, isso não é superstição, não é crendice popular. O próprio mundo espiritual opera através de pactos, símbolos, alianças e legalidades invisíveis. E, enquanto você vive sua vida normalmente, enquanto você ora, busca, batalha, talvez, sem saber, tenha dentro da sua própria casa elementos que funcionam como contratos espirituais, portas abertas, convites para presenças que você não gostaria de hospedar. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 7 coisas que podem estar na sua casa e que estão abrindo portas espirituais sem você saber. Silencie tudo ao seu redor, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um alerta, é um chamado à guerra espiritual. Ao longo da história, tanto na Bíblia quanto nos registros das civilizações antigas, um padrão sempre se repete. Povos, nações, famílias, que sem perceber, ou muitas vezes, conscientemente, trouxeram para dentro de seus lares objetos que carregavam não apenas matéria, mas memórias espirituais, portais, marcadores espirituais. Isso nunca foi brincadeira. O próprio Deus, quando estabeleceu sua aliança com Israel, foi claro, incisivo e extremamente direto. Em Deuteronômio 7:26, ele diz: Não levarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas amaldiçoado, assim como ela. Detestá-la-ás e a abominarás, porque é maldição. Pausa. Maldição. Sim, um objeto pode carregar maldição, mas como isso é possível? A resposta está na própria estrutura do mundo espiritual. O mundo invisível opera por princípios de autoridade, legalidade e direito de acesso. E quando um objeto é consagrado, dedicado ou carregado de simbologias espirituais, ele se torna uma ponte entre aquele que possui e a entidade espiritual que recebeu aquela consagração. Na Bíblia, isso é visto diversas vezes. Quando Acã, em Josué capítulo 7, pega um objeto amaldiçoado da cidade de Jericó. Ele não trouxe apenas ouro, prata ou tecidos. Ele trouxe a maldição daquela cidade para dentro da sua tenda. E sabe o que aconteceu? O exército inteiro de Israel foi derrotado. Por quê? Por causa de um objeto, por causa de uma porta que foi aberta. Agora, preste atenção. Isso não ficou no Antigo Testamento. Isso não é apenas uma prática dos povos cananeus ou dos antigos. O mundo espiritual nunca mudou. Ele ainda opera do mesmo jeito. E talvez na sua casa, hoje, existam objetos que carregam uma presença. E nem toda presença é bem-vinda. Primeiro objeto. 1. Máscaras cerimoniais e artesanatos religiosos de culturas pagãs. Foram criadas em rituais de invocação espiritual. Foram usadas para representar entidades, deuses pagãos, espíritos da natureza ou até mesmo demônios, sob a aparência de divindades culturais. E quando essa máscara entra em uma casa, ela não carrega apenas madeira, tinta e verniz. Ela carrega a memória espiritual daquele culto. Ela carrega a legalidade daquele espírito. E aquilo que era apenas decoração se torna um portal. Segundo objeto. 2.
estatuetas de deuses e divindades. Você já percebeu quantas lojas vendem Buda, Ganesha, Shiva de forma decorativa? Mas o que poucos sabem é que essas estatuetas não são apenas arte. Cada uma representa uma entidade espiritual. E em diversas culturas, a fabricação dessas imagens já é por si só um ato de consagração. Quando você coloca isso na sua estante, sem perceber, está posicionando um altar. Sim, um altar. Porque todo trono precisa de uma cadeira. E essas estatuetas são cadeiras espirituais, pontos de conexão. E a partir daí, começam os sintomas: distúrbios emocionais, confusão mental, pesadelos, brigas constantes no lar, sensação de opressão. E muitas vezes a pessoa não entende, mas foi ela mesma que abriu a porta. Terceiro objeto. 3.3. Amuletos, talismãs e símbolos esotéricos. Olhe bem ao seu redor. Pulseiras, colares, quadros, objetos. Você sabe de verdade o significado de cada símbolo que está na sua casa? O olho grego, o Hansá, o pentagrama, o yin-yang, o triscle, o anki egípcio. A lista é enorme. Cada um desses símbolos tem origem em práticas espirituais pagãs, ocultistas, esotéricas, e na sua raiz são convites. Convites para uma influência espiritual específica. Você acha que é apenas um adereço, mas no mundo espiritual é uma senha, um contrato, uma permissão, e, sem perceber, aquilo começa a gerar legalidade. Quarto objeto: itens de práticas ocultistas. Cartas de tarô, búzios, runas, tabuleiros Ouija, cristais energéticos, incenso, não como fragrância, mas usados em rituais específicos, velas coloridas, não pela beleza, mas pela intenção espiritual. Quando esses objetos estão presentes, eles carregam um campo espiritual ativo. Eles não são neutros. Eles não são apenas ferramentas. Eles são pontos de contato e, muitas vezes, são responsáveis por ciclos de opressão espiritual dentro de uma casa. Mas talvez você pense: mas eu não pratico nada disso. Só comprei porque achei bonito. Pausa. No mundo espiritual, a sua ignorância não te protege. O que protege é a aliança que você carrega. O mundo espiritual não opera por intenção, opera por legalidade. Por isso, o alerta é sério. E, preste atenção, ainda não terminamos. Porque existem mais 3 objetos ainda mais comuns que talvez estejam agora dentro da sua casa. E eles podem, sem que você perceba, estar funcionando como uma porta, aberta, ativa e operante. Quinto objeto. 5. Livros, quadros, filmes e músicas consagrados. Talvez o objeto não seja uma estátua, não seja uma máscara, mas um livro, um filme, uma música. E você pode até pensar: é só entretenimento, mas não é. Existem livros que carregam códigos espirituais. Existem filmes que não foram feitos apenas para entreter, mas para plantar sementes. Sementes de medo, sementes de confusão espiritual, sementes de opressão. Pactos. Feitiçaria disfarçada de ficção. Filmes que, durante sua gravação, utilizaram invocações reais. Músicas cujas letras são verdadeiros encantamentos. E o pior, através da concordância do público, o mundo espiritual recebe acesso. Porque toda vez que você canta, declara, assiste, você concorda. Você ativa. E sem perceber, traz para dentro da sua casa uma atmosfera espiritual carregada, sombria, opressora. Sexto objeto. 6. Heranças espirituais. Talvez você nunca imaginou isso, mas objetos herdados podem carregar mais do que valor sentimental. Podem carregar memórias espirituais. E pior, pactos antigos. Talvez aquele anel, aquele relógio, aquele quadro antigo, aquele baú, aquele móvel pertence a alguém que no passado se envolveu com práticas ocultas, feitiçaria,
espiritismo, magia, ocultismo. E aquele objeto passou de geração em geração, mas junto dele veio também um pacote espiritual, uma carga, uma influência, uma legalidade. Por isso, ciclos se repetem em famílias. Divórcios, miséria, doenças que nunca se explicam, depressão, suicídios, e ninguém entende. Mas tudo começou com uma porta aberta. Uma herança não só física, mas espiritual. Sétimo objeto. Sétimo, imagens de santos, ídolos e símbolos religiosos distorcidos. E, talvez, aqui, seja onde muitos se incomodam. Mas a verdade não pede licença. Ela apenas se revela. Na Bíblia, Deus foi absolutamente claro. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Êxodo 20. E ainda assim, por séculos, culturas inteiras foram ensinadas a dobrar os joelhos diante de imagens, diante de esculturas. E sabe o que acontece? Cada vez que alguém dobra os joelhos, acende uma vela, faz uma oração diante de uma imagem, no mundo espiritual aquilo se torna o altar. E onde há altar, há sacrifício. E onde há sacrifício, há uma entidade recebendo. Não importa o nome, não importa a intenção. O mundo espiritual não se move pela intenção, se move pela legalidade. E toda imagem que ocupa um trono no coração, que substitui Deus, se torna um portal, uma cadeira espiritual, um ponto de influência. E agora preste muita atenção, porque aqui vem o ponto mais assustador. Não é necessário que alguém esteja constantemente orando ou praticando rituais para que um objeto continue funcionando como um portal. Basta que ele esteja lá, presente, ativo, silencioso, mas operante. E talvez você esteja pensando, mas se esses objetos abrem portas, o que eu devo fazer? A resposta é direta e bíblica. Em Atos 19, quando o evangelho chegou em Éfeso, algo poderoso aconteceu. Muitos dos que tinham praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram na presença de todos. E o preço deles foi calculado em 50.000 moedas de prata. Atos 19. Eles não venderam, eles não doaram, porque entenderam que aquilo não era apenas papel, não era apenas tinta, não era apenas madeira, metal, tecido. Era uma porta espiritual. E a única forma de fechar uma porta espiritual é destruindo sua chave. E agora, preste atenção, porque aqui vem a revelação que poucos têm coragem de dizer. Esses objetos não são a causa raiz, eles são o sintoma de um vazio espiritual, de uma desconexão, de um distanciamento do Deus vivo. Porque onde a presença de Deus não ocupa, o mundo espiritual preenche, seja através de objetos, seja através de pactos, seja através de símbolos. O mundo espiritual não tolera vazio, ele ocupa. Por isso, hoje, essa mensagem não é apenas um alerta, é um chamado à santificação, à limpeza espiritual, ao alinhamento com o reino. Porque sim, existem objetos que carregam memórias espirituais, mas existe um nome, acima de todo nome, um nome que quebra cadeias, que cancela pactos, que destrói altares, que fecha portas. E esse nome é Jesus Cristo, o Cordeiro, o Leão, o Rei. Se hoje você percebeu que sua casa, talvez, carrega alguns desses objetos, não pense duas vezes, não negocie, não racionalize. Faça como fizeram os crentes de Éfeso. Quebre, destrua, renuncie, ore, consagre e declare que sua casa é território do reino, território da presença, e que toda a presença estranha, toda a influência oculta, toda a legalidade que foi aberta, seja agora cancelada, pelo poder do sangue, pelo nome, pela autoridade do Cordeiro. Porque no fim, a guerra nunca foi contra objetos, sempre foi contra aquilo que se esconde atrás deles. E hoje, ouviu até aqui, saiba que essa mensagem não chegou até você
Por acaso, o reino está te chamando. O Espírito está te despertando. E o que você faz a partir de agora define se sua casa permanece aberta ou se ela se torna um altar do Deus vivo. Se essa mensagem fez sentido para você, se ela abriu os seus olhos, então não guarde isso só para você. Compartilhe, envie para alguém, deixe aqui seu comentário e se prepare.